Teu querer que é bom. Paz, irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e eu trago uma palavra gloriosa aqui em Atos 8, a partir do versículo 26, onde a mensagem é Filipe e o eunuco etíope. É fabuloso essa mensagem, porque Felipe se deixa ser levado pelo vento do Espírito, pelo que ele ouviu do Espírito de Deus, e ele se deixa ser levado, porque o eunuco, ele estava lendo a mensagem do Senhor no livro de Isaías, né, irmãos? E ele aqui, ele estava ali cheio da presença de Deus, ele estava cheio da vontade, ele estava adorando o poder de Deus, ele estava se regozijando em Deus, e o Espírito Santo viu isso e encontrou ali Felipe, onde estaria mais próximo daquele homem para levar a mensagem que só Jesus Cristo é que salva, só por meio de Jesus Cristo que se tem salvação. E ali falou o coração ali de Filipe, que estava evangelizando por aquelas bandas, e fala: Filipe, vai até ali, como é que fala? Na direção do sul, e pelas bandas do sul, a caminho do deserto ali de Jerusalém, entre Gaza, e ali tu vai ver um homem, e eu vou te mostrar quem é, que eu quero que tu fales desse poder de Jesus Cristo, de salvação. E ali Felipe falou assim: para que banda? Para a banda do sul. E ele começa a correr, né? Ele fala assim: corra, né? Porque eu acredito que o Espírito Santo colocou asas nos seus pés, porque não era perto. O homem estava passando já pelo deserto e ele estava na cidade, então eu acredito que era como fala, um dos discípulos que estavam mais próximo, e vendo ali o Espírito Santo, que não podia perder aquela alma ali, né, fez com que Felipe o alcançasse. Felipe começou a correr. No que ele corre, eu acredito ali que o Espírito Santo faz com que ele avance muito mais rápido, né, pelo vento da força do Espírito de Deus. E ali ele avista um carro, e quando ele chega perto daquele carro, né, ele consegue falar com aquele homem que estava lendo ali em Isaías, que eu vou ler agora a mensagem para os irmãos captar mais, né? Então diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado em seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te de quem diz isto o profeta, e de si mesmo
ou de alguém, de algum outro. E então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água. Que impede-te que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o teu coração. E arrependendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e o jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Gente, que lindo, né? Nossa, quão grandioso e fabuloso foi isso daí, do próprio Filipe ser obediente à voz do Espírito, de ouvir, né, de que um homem estava cheio de vontade de conhecer e de quem o profeta Isaías estava falando, porque ele até então não sabia de quem estava sendo falado. E aí ele estava curioso e cheio de vontade de conhecer do poder e do fogo do Senhor Jesus. E ali Filipe ouve que o Espírito Santo mandasse ele correr até aquele carro ali para que pudesse falar do poder e do amor do Senhor Jesus. E assim Filipe, ouvindo a voz do Espírito, ele não pestanejou, mas ele seguiu em frente, começou a correr até chegar àquele carro. E quando se depara ao lado daquele carro, porque o Espírito Santo falou assim: te aparelha, te alinha a este. E ele, se aproximando do carro, ouviu que o homem estava lendo ali sobre Isaías, né? E ele dizendo ali falando do Senhor que estava como uma ovelha, né? Que vai se tosqueada e fica muda, né? Então ele ouvindo essa mensagem, aí ele fala para o eunuco e pergunta: tu entendes daquilo que tu estás lendo? E ele falou assim: não, como vou entender se não tiver alguém para poder me ensinar? E o Filipe roga ele, fala assim: eu posso subir no teu carro para que eu possa te explicar daquilo que você está lendo? E ele, o eunuco, aceita que ele entrasse assim a seu carro, e ele sobe, e os dois ali começam a conversar, e o Filipe também cheio do Espírito Santo, o eunuco também cheio do Espírito Santo, e os dois começam a falar, e ele a perguntar do que é falado ali, e ele começa a falar do Senhor Jesus Cristo, né, que veio ao mundo, né, e ele andou junto com ele, e ali ele conta daquilo que ele viveu ao lado do Senhor Jesus, né, que era o Filho de Deus, que as Escrituras estavam sendo ali concretizadas. O que ele tinha falado ali em Isaías é o que ele tinha acabado de viver, né, com o Filho de Deus ali que teve morte de cruz. E ele começa a falar do Senhor Jesus, do amor dele, né, pelo povo, né, que ele é um Deus de salvação, de libertação. E ele começa a falar, e ele fala assim: eu creio em Jesus, né? E quando ele fala dessa maneira, eles estão quase que passando assim por uma porção onde tinha água, né? E ali o próprio eunuco fala: e o que me impede de ser batizado né? De já ser batizado, né? Pelo poder de Deus. Ele fala assim: nada, basta que tu crês de todo o teu coração, tu pode ser batizado. Ele falou assim: pois então para este carro aí. Pararam o carro, os dois desceram, e ali Filipe batiza ali o eunuco, né, com água. E ali ele se sente assim, eu acredito que renovado, cheio mais e mais ainda da graça de Deus, né? Porque ele abandona o seu velho eu. Eu acredito que aquele homem vai ser para onde ele está indo, para a Etiópia, né? Não sei exatamente, mas com certeza aquele homem já ia sair como um mensageiro do Senhor para levar a palavra, né? Pregar o evangelho do Senhor. E ali ele foi batizado. Só que Filipe imediatamente foi tomado também pelo Espírito Santo.
e foi arrebatado e levado a um lugar mais próximo de Cesareia. E quando o eunuco abre talvez os olhos ou busca em ver ali a Filipe, já não vê mais, e ele segue a sua viagem já cheio do Espírito Santo, com certeza, já evangelizando ali para aquele que estava guiando aquele carro. Eu acredito que quando ele chegasse ali naquela cidade para a qual ele estava indo, ou até mesmo para falar para aquela rainha de que ele conheceu o poder de Deus, que ele conheceu sobre Jesus Cristo, que já foi batizado, eu acredito que ali aquele homem entrega a mensagem, ele evangeliza todos aqueles que estão naquele palácio, porque diz que ele era um mordomo de uma rainha. Eu acredito que aquele homem ali, ele propaga o poder e o amor de Deus, porque se não fosse assim, o Espírito Santo não teria feito com que ali Filipe fosse até ele, porque talvez Filipe, de onde ele estava ali próximo de Cesareia, não fosse até esse lugar que esse etíope foi, mas ele, batizando ele ia ali naquele lugar, ia ser a mensagem do Senhor levada para aquele lugar, né, através desse eunuco. Então, irmãos, Deus age como Ele quer. Nós é que devemos estar atentos como Filipe, ouvindo a voz, né, do Espírito de Deus, para onde quer que Ele quer nos levar, né? E que nós venhamos assim falar do poder e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esse poder e esse amor, ele não tem tamanho, sabe, irmãos? Ele não tem endereço certo. É aonde soprar e aonde houver um coração que esteja contrito, um coração que esteja devotado ao Senhor, que queira buscar e sentir, né, o prazer de servir ao Senhor, de ouvir a voz de Deus. Assim também somos nós, podemos ser guiados pelo poder do Espírito Santo para levar uma mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que as vidas possam receber vida e vida com abundância, possam ser salvas, possam ser libertas, né, irmãos? Então, devemos estar atentos e sermos obedientes, assim como Filipe foi, porque Filipe para nós aqui é um exemplo, né, de vida com Deus, né, de, de estar pronto para atender daquilo que Deus está querendo falar, né, irmãos? Então, quantos de nós, né, pensamos até que somos corajosos como Filipe, mas muitos se acovardando, né, irmãos? Deus quer pessoas que sejam fortes, valentes, perseverantes, que acredite e confie no poder do Senhor, que esteja atento, não como as 5 virgens loucas, né, irmãos, mas como as prudentes, né, irmãos, atentos a obedecer, obediente, né, convictos do poder e do nome do Senhor Jesus em suas vidas, né, irmãos? Então, Deus quer de nós compromisso, né, dedicação pela sua obra, né, e grandes coisas assim o seu Deus amado nos fará, né, irmãos? Então, essa é a mensagem, essa é a palavra que eu deixo para cada um, que cada um possa tirar grandes proveitos, né, dessa mensagem que está aqui em Atos 8, a partir do versículo 26, que os irmãos possam desfrutar do amor e do poder de Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal. A paz para todos. Amém?